Mais uma vez estamos aqui para meditarmos nas Sagradas Letras. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar sobre um tema que parece que ele encaixa perfeitamente nos dias que estamos vivendo. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. É importante a gente ter a consciência de que estamos vivendo tempos difíceis, preocupantes, e alguns passam por momentos de incerteza, de medo, porque tem pessoas na família que estão acometidos dessa pandemia, dessa doença, mas nós precisamos nos fortalecer e para isso precisamos entender e absorver o que a palavra de Deus nos diz para que nós possamos suportar, superar, suplantar esse tempo tão difícil. Eu gostaria somente de deixar um versículo para começar. Hoje não vou ler muitos versículos, somente alguns, mas 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia ensina que todo aquele que crê no Senhor, ele deva confiar e lançar sobre ele as suas ansiedades, as suas aflições, as suas agonias. O versículo bíblico é bem claro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O significado desta palavra enfatiza com clareza sobre o cuidado que o Senhor tem para com seus filhos. O apóstolo Pedro também mostra que não há motivos para nos preocupar demasiadamente com as coisas que estejam nos afligindo. Mas apesar do versículo ser simples e objetivo, e sua mensagem muito reconfortante, muitas vezes nós temos dificuldade em saber exatamente como lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Isso acontece principalmente por nós sermos imediatistas e egoístas. Queremos as coisas aqui e agora, e do nosso jeito. Mas com Deus, esse tipo de pressão não funciona. Portanto, você e eu precisamos saber que lançar sobre ele toda a ansiedade que aflige a sua alma, que angustia a minha alma, a sua alma, passa a ser um exercício de fé, um exercício de humildade, paciência e perseverança. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, mas como fazer isso? A palavra lançando traduz um termo grego que indica um ato único de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Este ato de arremessar ou colocar sempre deve ocorrer visando um alvo bem definido. Isso significa que lançar deva sempre ser um ato intencional e que vai exigir algum esforço que possa traduzir que aquilo que estamos lançando seja de fato arremessando para longe de nós e venha atingir o alvo pretendido, que neste caso é Deus. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que devemos arremessar isto, lançar as nossas ansiedades, angústias, preocupações para longe de nós, que na direção do Deus que é Altíssimo. É sobre Ele que devemos lançar nossa ansiedade, é sobre Ele que devemos lançar as nossas preocupações, é sobre Ele que devemos lançar as nossas agonias e confiar. Não é simplesmente lançar e ficar na incerteza, na desconfiança, no pavor, no medo, voltar à mesma situação
e antes de lançar. A ansiedade é um mal que atinge a pessoa tanto em seu aspecto físico quanto aspecto psíquico. A ansiedade pode ser sinônimo de aflição, de agonia, ou simplesmente caracterizar um desejo ou apreensão incontrolável por alguma coisa. A palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração. E, de fato, a ansiedade é um grande agente de desequilíbrio e desordem. Quando a pessoa está ansiosa, ela perde o ritmo, ela está acelerada em demasia e ela acaba se distraindo em muitas coisas, se precipitando em muitas coisas, porque ela não consegue detectar, não consegue enxergar muitas coisas por causa da ansiedade. Então, ela tem a raiz que expressa a ideia de distração. Não percebi. Eu pensei que fosse assim. Seja como for, a verdade é que a ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. A ansiedade, ela tem seu aspecto natural, aquela expectativa, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso. Então, cria uma certa ansiedade. Tem pessoas que até perdem a noite de sono por causa dessa ansiedade. Mas veio a viagem, essa ansiedade ela se estabiliza, ela fica no seu equilíbrio. Então a pessoa aproveita aquilo que ele teve ansiedade de fazer. Mas existe essa ansiedade que ela vai se excedendo, ela vai levando você a um estado de agonia, de estresse, de irritabilidade. Por quê? Porque você perde o foco, você perde a passada, você perde o controle daquilo que a princípio estava sob o seu controle. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A ansiedade não é problema para Deus. Por isso ele diz na sua palavra que nós devemos lançar, não é uma situação de ansiedade. A Bíblia fala, lançando toda a vossa ansiedade sobre Deus, que tem o cuidado de nós. Então isso aí nos leva a entender que eu preciso lançar, mas ter a certeza que Ele está cuidando. É interessante que a palavra do Senhor nos convida a estar lançando sobre Ele a ansiedade. É interessante notar que este mesmo apóstolo Pedro escreve palavras imediatamente após dizer, 1 Pedro, esse lançando sobre a Deus, um pouquinho antes ele diz assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então eu preciso me submeter, eu preciso estar na dependência dele. Isso é para muitos é uma coisa, não quero depender de ninguém. Quantas pessoas dizem assim, eu não quero depender de ninguém, eu não quero depender nem de Deus, mas eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter e lançar sobre ele. Eu não vou lançar algo para alguém que eu não acredito. Então eu preciso lançar sobre ele. Mas eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter, eu preciso reconhecer que eu estou necessitado do socorro dele, da provisão dele, do cuidado dele. A única maneira de nós conseguirmos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor é no exercício da confiança de forma plena nele. Eu preciso confiar sem restrições. Eu preciso confiar incondicionalmente. Só conseguiremos lançar nossa ansiedade quando aceitamos humildemente o bom propósito de Deus para as nossas vidas. Só conseguiremos lançar toda a nossa ansiedade se tivermos consciência da segurança que podemos desfrutar debaixo da poderosa mão de Deus. É o aspecto de confiança, de certeza, de acreditar que Deus é poderoso. A Bíblia nos afirma que Ele cuida de cada um de nós. A razão pela qual você e eu devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade é porque Ele cuida. Ele está
pronto e disposto a cuidar, mas eu preciso lançar sobre ele. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso confiar nele. Eu preciso ter a certeza e a convicção de que ele, na verdade, está cuidando. A razão pela qual você deve estar lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, repito, é porque ele está cuidando. É importante entender que quando o homem lança a ansiedade dele sobre Deus, não quer dizer que todos os problemas da vida cotidiana desse que está lançando cessarão imediatamente, não. Sabe por quê? Eu vou te explicar. É porque nem sempre Deus livra o homem dos problemas, mas ele, em algumas situações e circunstâncias, ele livra o homem em meio aos problemas. Saiba que Deus tem o cuidado pessoal, íntimo com os seus filhos. O conforto que se pode adquirir está em saber que Deus está cuidando, ainda que os problemas estejam persistindo, ainda que seja uma coisa recorrente, mas eu preciso ter essa certeza que Deus está cuidando. Além disso, eu preciso entender que Deus se importa tanto comigo, com você, que Ele pede que seus filhos levem até Ele todos os problemas, todas as aflições, todas as ansiedades e lancem tudo sobre Ele. Além disso, embora o homem possa se sentir sendo cuidado por Deus e ter provas concretas e experiências desse cuidado em seu dia a dia, a maior certeza que eu preciso sentir é que Ele está cuidando e que eu estou debaixo da proteção dele, pois assim se garante, porque a garantia que eu preciso ter, eu tenho na palavra de Deus, que é uma verdade irrefutável. As Escrituras Sagradas, elas registram de forma muito clara sobre as promessas do Senhor que garantem a sua presença, o seu cuidado, a sua proteção para aqueles que nele confiam. Olha o que está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu preciso entender isso, o cuidado de Deus. Eu vou oferecer para Deus o meu sacrifício de louvor. Então cabe a cada um de nós escutarmos o conselho bíblico que assim também nos diz. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Outro texto, para a gente continuar e finalizar, Salmo 55, versículo 22, que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho esta convicção, quando eu exerço a minha fé, exerço a minha confiança, eu me humilho, me submeto ao cuidado de Deus, eu vou oferecer para Deus o meu sacrifício de louvor. Eu vou oferecer a Deus a minha gratidão, porque Deus faz não é aquilo que merecemos, mas aquilo que nós necessitamos. O próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos andar, mas não ansiosos, na confiança pela nossa vida, porque o nosso Pai Celeste sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Olha o que ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, e depois eu pulo para o 32 para não ficar muito alongado. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? No versículo 32 diz assim:
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Entenda, Deus está vendo tudo, Deus está no controle de tudo, Deus conhece tudo. Mas assim como você, que é pai, que tem seu filho, você busca em saber o que o seu filho deseja, mas o seu filho tem que pedir. O seu filho tem que chorar para você saber que ele está pedindo socorro. Porque senão a gente nem percebe se está havendo alguma coisa. Sobre isso, o apóstolo Paulo também escreve com muita propriedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que ele diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Olha, não tem jeito, não tem como escapar. O cuidado de Deus é importante para a gente. Olha como é que nós estamos nos sentindo indefesos diante dessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Sentimos indefesos. Olha, temos que estar usando máscaras, não podemos ficar andando pela rua para um lado e para o outro, não podemos ficar passeando, não podemos estar à casa de ninguém. Por quê? Porque nós estamos refém de uma doença que nós não vemos. Nós dependemos de Deus. É o cuidar de Deus para nos proteger, para nos guardar, para que nós possamos vencer e superar e não sermos atingidos. Por você estar aqui, aí você pergunta, mas por que tem pessoas que estão sendo atingidas? Haja tempo para poder explicar para você. Existem situações e situações, existem coisas e coisas, existem aspectos e aspectos, existe uma série de situações, e eu posso só citar umas pequenas situações. Por exemplo, a baixa imunidade, as pessoas que estão estressadas, angustiadas, deprimidas, elas são em potencial, elas podem ser atingidas fatalmente por este vírus. As pessoas que sofrem de doenças continuadas, doenças crônicas, elas têm a sua imunidade baixa, elas entram no grupo de risco, elas ficam propensas também, elas têm muita facilidade. Então tem que ter muito cuidado para que elas não sejam atingidas. Elas precisam estar com todas essas proteções, essas medidas protetivas para ela se preservar. Então eu gostaria que você entendesse o seguinte: se você está aflito, se você está ansioso, procure descansar na certeza do cuidado de Deus. Prossiga firme, constante, com humildade e confiança, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, toda a vossa inquietação, toda a vossa preocupação. O momento, ele é difícil, realmente, com certeza. Então, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, é nos alinhar à palavra de Deus, entregando a nossa vida, entregando o caminho, entrega o teu caminho, a nossa vida ao Senhor. Confiar nele e saber que ele tudo fará. Eu preciso ter este alinhamento. Eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso alinhar o meu coração, eu preciso alinhar o meu entendimento à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é Deus falando, é a boca de Deus falando para nós. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade e você vai sentir o cuidado de Deus em sua vida. Eu quero abençoar você. Eu quero pedir a Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento que estamos aqui, onde estamos recebendo o entendimento, o conhecimento daquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos viver mais no equilíbrio comportamental, nas reações, nas ações, porque precisamos viver em cima da base da confiança, da base da palavra de Deus,
E precisamos nos submeter, estar debaixo da vontade de Deus, do cuidado de Deus. Então, Senhor, que este que está me ouvindo, que esta que está me ouvindo, possa acreditar, possa confiar, possa lançar, possa entregar o caminho, entregar a vida e lançar a ansiedade, todas as preocupações, todas as aflições sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado. Eu quero abençoar em nome de Jesus Cristo. Muito bem, eu quero dizer para você que eu sou psicanalista clínico, eu atendo aqui em São José do Calçado, atendo lá em Bom Jesus do Tabapuã, na Clínica CIS, aqui em Calçado é no Laboratório Kashima. Sou pastor também, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado, e eu quero ajudar você, eu quero abençoar você, eu quero cuidar de você, agora você precisa me procurar. E não é difícil me achar. Você me acha fácil, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, você me acha, tá? E outra coisa que eu gostaria de dizer antes de eu finalizar, eu gostaria de dizer, pedir para você, inscreva-se no nosso canal, Mensagem Edificante. Está aí à sua direita, está aí uma palavra em vermelho, diz assim, inscrever-se. Clica ali em cima. E outra coisa que está à sua esquerda aí, está lá uma mãozinha lá, clica com curtir, curte. Quanto mais inscrições nós tivermos, mais facilidade e mais abertura nós vamos ter para fazer algo melhor ainda, oferecer algo melhor ainda para você, tá? Eu volto, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe, rica e poderosa, abundantemente, e até a próxima oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a vitória, ela é nossa, pelo poder do nome de Jesus Cristo.